Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro síncrono do curso de Desenvolvimento de Sistema. Meu nome é Alex, eu sou tutor da disciplina de Desenvolvimento de Sistema do segundo módulo da turma FDY. Bom, acabei tendo um pequeno contratempo aqui, já mostro para vocês. Só fechar esse daqui. Na verdade, dois contratempos, né? Já falo mais um pouquinho sobre isso. Na nossa Agenda 10, a gente começou a tratar desde a Agenda 9 o desenvolvimento para dispositivos móveis e as abordagens, as diferentes abordagens que temos como opção para desenvolvimento de aplicativos. No caso, uma indicação coerentemente boa seria o uso do Microsoft MAUI, né, para desenvolvimento de aplicativos mobile ou de mobilidade. Bom, o meu primeiro contratempo é que eu fui desconectado das contas que eu tinha aqui do meu Firefox Core Developer, que eu tenho como navegador pessoal, né? Aqui, quando eu estou tratando o assunto do EAD, eu geralmente gosto de utilizar o Edge, que não teve nenhum problema. Só que nesse meio tempo eu resolvi vir aqui e mandar ele atualizar o meu Visual Studio. E eu não gostei do que tinha acontecido, ele tinha travado e eu resolvi parar. Agora eu não consigo mais abrir. Olha, eu tenho testemunha, eu tenho três testemunhas que eu cliquei nesse botão e tinha aparecido outra mensagem, tá? Então, se você que está assistindo esse vídeo, você também acredita em forças sobrenaturais do que acontece no computador, aqui eu tenho testemunha de que realmente esse tipo de coisa acontece, tá? Já a gente vai para o projeto, mas não estava acontecendo isso. Aqui eu estou sem o 2026, porque eu coloquei para atualizar e eu interrompi a instalação, fechando o aplicativo pelo gerenciador de tarefas. E daí ele estava atualizando 2026 e ele não permitia com que eu iniciasse o 2022. Eu tenho testemunha, tá? Enfim, daqui a pouco então a gente segue a partir daqui, tá? Antes disso, só para a gente entender qual é o nosso objetivo da Agenda 10, em relação ao fichário que vocês vão entregar. Vamos fazer dentro de cada agenda um aplicativo, ou um mini aplicativo, ou continuação dele, e vocês vão fazer pequenas modificações a cada agenda, e vocês vão apresentar essas modificações. Então, apresentar é apresentar o resultado e apresentar o código. Na hora de vocês apresentarem o código, a gente precisa perceber, né? Ou seja, tem que ficar muito claro, muito evidente que você tem domínio da tecnologia, que você tem domínio do conceito que está sendo abordado, tá? Então, a gente vai ver, na verdade, duas linguagens aqui, e daí seria interessante que você mostrasse os dois códigos. Atualmente, desses dois artefatos, serão apenas um de cada. Então, a gente vai fazer um arquivo de interface e um arquivo de código, tá? Então, é importante que na apresentação vocês mostrem o conteúdo do arquivo e também é importante que vocês falem, se comuniquem, se expressem, mostrando o que está sendo feito ali no meio do código, tá bom? E por último, e não menos importante, mostrar o resultado da apresentação, ou seja, colocar o aplicativo para ser executado, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui nós vamos começar o nosso desenvolvimento e daí eu já tenho novidade para vocês. Aqui está sendo falado do uso da plataforma .NET. Lembrei que tinha outro carinha que eu queria apresentar, que é esse daqui. É um link de um jornal, praticamente, né, de tecnologia, o Infoquê. E aqui ele apresenta, né, justamente a plataforma .NET. Para que que ela serve? Vou dar um pequeno zoom aqui. Tá? Então, a plataforma .NET, nós temos duas versões diferentes. Tem a plataforma .NET, que é utilizado apenas no sistema da Microsoft, o sistema operacional da Microsoft, no caso Windows, e também temos um cross-plataforma de ambiente de desenvolvimento, ou seja, apenas
o macOS e o Linux como estação de trabalho, e não como aplicativo que nem a gente está vendo no caso de dispositivo móvel. Então, nós temos alguns recursos que nós podemos utilizar nele diretamente, tá? Só que ele não trabalha somente desse jeito, tá? E aqui a gente tem uma certa diferença do uso da plataforma .NET. O .NET em si, ele permite com que a gente desenvolva diversos tipos de aplicativos diferentes, né? Aplicativo para computador, aplicativo do tipo site, aplicativo em nuvem, aplicativo para celular. Na época, era esse Xamarin ou Xamarin, tá? Também desenvolvimento de jogos e assim por diante. Hoje em dia, não é mais dado o Xamarin, é utilizado o .NET MAUI, tá? Em relação ao .NET MAUI, nós temos uma diferença em relação às versões que são apresentadas na apostila e o que nós temos hoje, em abril de 2026. Em abril de 2026, nós já temos o acesso à plataforma .NET 10, apenas a partir do Visual Studio 2026, tá? E também temos a plataforma do .NET 9 e o .NET 8. Os dois, eles serão encerrados em novembro, tá? A gente tem uma tabelinha aqui em cima anunciando que eles vão ter um encerramento no dia 10 de novembro desse ano, que vai ser a mesma data onde vai ser lançado a nova versão da plataforma .NET, que é o .NET 11, tá? Então, atualmente, nós temos ali o .NET 10. Então, para quem instalou o Visual Studio 2026, então utilize, quando for criar um projeto, o .NET 10. Aqui na nossa apostila, é recomendado que a gente faça a instalação, a criação do aplicativo com o .NET 8, tá bom? Beleza? Então, nós temos diversas coisas a serem utilizadas aqui, tá? E daí a gente já vai aprender como que a gente faz a criação do nosso aplicativo. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar com o conceito de interface e depois nós vamos para o conceito, né, de lógica de programação. A interface, nós vamos utilizar uma linguagem chamada XAML, eu acho que é XAML, não, é outra coisa, XAML, se eu não me engano, que é a pronúncia que deveria ser desse L, né, que seria o ZAM, né, L, que é a forma de a gente fazer uma declaração com uma linguagem de marcação que nem HTML, porém para o dicionário de XA, que é o Extensible Application, que é exatamente a interface que nós vamos desenvolver para o celular, beleza? Então, nós temos que aprender a forma de fazer essa declaração, e na hora que nós fazemos a declaração, é de um componente que ele vai aparecer na tela. Esse componente ele pode ser controlado por um código que ele não fica aparente ali na tela, que nós chamamos de code behind. Não chega a ser um back-end, é apenas a lógica da interface que nós precisamos colocar para vincular uma fonte de dados, para poder interagir com as variáveis e assim por diante, né? Então, dessa opção que nós temos, temos alguns recursos, como, por exemplo, a vinculação de dados, que é o conceito mais avançado que nós vamos ter aqui nesse semestre, tá bom? E daí vamos trabalhar com layout e tudo mais. Beleza? Então, eu vou chegar até essa parte aqui com vocês, que nós vamos criar um projeto, e daí no projeto a gente coloca lá .NET MAUI, tá? Então, na hora de a gente criar um projeto, algumas recomendações aqui. Ele aparece qual é o tipo do idioma, é a linguagem de programação que vamos usar, que é o caso do C Sharp, o tipo do aplicativo Android e a plataforma celular, tá? Então, aqui eu tenho C Sharp, plataforma Android, e aqui eu não coloquei celular, eu coloquei diretamente o MAUI, mas é a mesma coisa, tá? E daí, de opção que nós vamos utilizar é o aplicativo .NET MAUI. Aqui ele mudou um pouquinho o nome, ele ficou como o aplicativo como app, que é em inglês. Então, .NET MAUI app, mas é a mesma coisa que nós temos aqui como o aplicativo .NET MAUI. Tá? Tanto é que das opções aparece a mesma coisa. C Sharp, Android, iOS, Mac Catalyst, macOS, MAUI, Tizen e o Windows, tá? Aqui a gente também vai ter a mesma coisa. C Sharp, Android, iOS, Mac Catalyst, macOS, MAUI,
celular, Tizen e o Windows. Espera aí, apareceu alguma coisa a mais. É o celular. Não estava aparecendo nessa opção do celular, agora está aparecendo o celular. Então é o único que está tendo aqui a mais, mas ainda continua sendo a mesma coisa. Tudo bem? Então, a gente clica aqui em próximo. Eu vou colocar aqui dentro da nossa pastinha de .NET MAUI. Daí a gente vai criar esse novo projeto como MAUI App Meu Combustível. Tudo bem? Ele recomenda que você coloque numa pastinha que ela fica mais próximo da raiz da sua unidade de disco, que é o C2 pontos, tá? E daí ele tem aqui 10 aulas. Eu criei uma pastinha lá na minha pasta de documentos, que eu tenho ETEC, EAD 2026, essa turma FBY, e aqui eu estou construindo os projetos dentro da pastinha de .NET MAUI. No caso do Visual Studio, ele trabalha com o conceito de solução e projeto. Solução, ele é um conjunto de projetos. O projeto, ele é o tipo de aplicativo que nós podemos fazer aqui no Visual Studio, tá? Então, nós podemos ter diversos tipos de projeto, né, dentro da nossa solução, e daí a gente pode escolher o que que a gente está fazendo. Então, ele sempre vai criar um projeto, e esse projeto ele estará associado a uma solução. Se ele não tem nenhuma solução, ele vai criar uma solução com o mesmo nome do projeto, tá? E daí ele está perguntando se a gente deve colocar em pastas separadas. Eu recomendo que sim. Então, ele vai criar uma pasta, né, para o nome da nossa solução, que também é o mesmo nome do projeto. Então, o nome do projeto ele vai aparecer duas vezes, um como solução e o outro como projeto, tá bom? Vamos lá, próximo. Aí ele fala qual é a versão que nós vamos utilizar. Ele recomenda o .NET 8 e é isso que nós vamos usar, beleza? Então, enquanto ele faz isso, vamos só voltar aqui na nossa agenda para ver o que que ele está fazendo. Ele aborda sobre o conceito de utilizar e eu vou interromper aqui um pouquinho, tá? Por quê? Na hora que você vai utilizar no Windows, você tem que habilitar as ferramentas para desenvolvedor do seu Windows. Eu estou utilizando o Windows 11. No Windows 11, nós temos uma configuração sobre isso, tá? Então, aqui sobre a parte de sistema, deixa eu ver se é isso mesmo, talvez não. Eu acho que no meio ele fica aqui em avançado, tá? E daí vai aparecer aqui um monte de opções, e daí eu vou ter o modo desenvolvedor. Aí vocês têm que habilitar esse modo de desenvolvedor, tá bom? E daí ele vai permitir com que você execute o seu projeto e instale ele ali, e você consiga testar a sua aplicação, tá bom? Tem uma outra indicação que eu vou passar aqui para vocês e um tutorial, caso vocês estejam com dificuldade, porque para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que habilitar virtualização e tudo mais. Geralmente, na placa-mãe já está habilitado, você tem que confirmar isso daí. Mas nós temos aqui uma plataforminha do .NET, tá, para vocês aprenderem. Então, se vocês colocarem ali no Google .NET Mal, ele vai apontar essa página aqui, né? Que daí é o site oficial da Microsoft, né? O .net.microsoft.com, tá? E daí ali a gente vai ter o tutorial de como utilizar o .NET MAUI. Esse daqui é o guia oficial da tecnologia. Eu sempre gosto de utilizar. Em PHP, nós usamos o php.net, tá? Que é o manual oficial. E aqui o primeiro link é esse comece a usar. E esse segundo link é ler os documentos. Então, nesse daqui, ele mostra também como que a gente faz para criar o projeto, né? Daí ele mostra como que você vai fazer o download e a instalação do Visual Studio, tá? Como você vai criar o projeto e como que você vai executar o aplicativo, tá? Então, na hora de executar o aplicativo, atualmente a gente precisa usar ali o Windows Machine. Futuramente, nós vamos colocar para ele instalar em um emulador, ou até mesmo fazer uma conexão com um dispositivo físico. Então, para utilizar esse recurso de ter um emulador de Android dentro do computador, nós precisamos ativar o Hyper-V, tá? Que é um serviço do Windows,
de virtualização, tá? Então, é o nosso hipervirtualizador, né, que ele vai permitir com que a gente faça o uso aqui da ferramenta. Outra coisa, a gente também precisa instalar um emulador. Então, para instalar o emulador, a gente tem que ter a instalação do emulador. A instalação nós chamamos de imagem, tá? Então, ele vai pedir para que a gente faça a instalação dessa imagem e daí a gente roda, né, o emulador aqui, tá? E daí, na hora que aparece o emulador, a gente pode criar, tá, essa emulaçãozinha. E daí a gente pode executar. Só que daí, se você não tiver o tal da Hyper-V, o emulador ele vai ficar travando. O meu computador aqui ele é extremamente potente. Eu tenho um computador com 32 GB de RAM, é um Core 7, não, Core 5 da 13ª geração, tá? Deixa eu só mostrar para vocês, não é que eu estou querendo me gabar sobre isso, tá? Mas é que é uma realidade bem distante, tá? Não é todo mundo que vai ter condição de ter esse computador. Então, por isso que no meu ele fica muito rápido a execução. Eu tenho um processador muito novo, tenho muita memória RAM de uma velocidade muito grande e eu também estou utilizando um SSD de uma capacidade, uma velocidade muito grande, tá? Aqui foi antes da gente ter essa crise das memórias que eu montei o computador e eu, em promoção, eu gastei aqui mais ou menos uns R$ 5.000 nesse notebook, né? Isso daqui que vocês estão vendo é notebook. Gastei uns 5.000. Se fosse fora de promoção, eu teria gastado uns R$ 7.000 nesse computador. Se a gente, considerando agora que nós estamos nessa crise de memória e tudo mais, com certeza esse computador estaria valendo para comprar cerca aí de uns R$ 10.000 a R$ 12.000, tá? Por que que eu estou falando desse jeito? Não estou querendo, é, assim, ficar querendo contar vantagem aqui para vocês. Só estou querendo deixar bem claro a diferença de realidade que vocês podem ter de acordo com qual é o computador que vocês têm acesso, tá? Então, não considere que o seu computador tem que ter o mesmo desempenho do meu, tá? Então, dependendo do que você vai fazer, espera um pouquinho que daí ele termina de carregar ali as coisas. Note que a gente clicou lá para criar o projeto e eu não fui ali direto. Então, talvez você tenha que aguardar aí uns 5 minutinhos, tá? E aqui apareceu o nosso projeto, tá? Então, só para a gente fazer uma leitura aqui primeiro da nossa ferramenta, nós temos sempre, tá? Isso daqui é um conceito de herança visual das ferramentas da Microsoft. Nós temos uma barra, tá? De menu, depois uma barra de ferramentas, tá? Logo em seguida, aqui, por ser os ambientes de desenvolvimento, que nem o VS Code que vocês conheceram, nós trabalhamos com guias. Entretanto, no Visual Studio Code, a gente tem um menuzinho ali lateral, para daí a gente poder clicar e abrir arquivos, extensões, pesquisa, GitHub e tudo mais. Aqui as nossas abas, elas ficam diferentes. Nós temos um agrupamento de aba aqui à direita e elas estão afixadas, tá? Perdão, fixadas, para daí a gente poder trabalhar com elas. Existe também aqui outra coisa que a gente pode fazer, que é juntar com um versionador de código. Essa parte aqui onde aparecem os arquivos do nosso projeto, nós vamos chamar de gerenciador de soluções. Aqui embaixo vai aparecer as mensagens que o sistema ele vai poder apresentar para a gente conseguir identificar o que está acontecendo. Então, temos lista de erros, saída e console do gerenciador de pacotes. Isso daqui futuramente a gente vai acabar usando, tá bom? Dessa lista de erros, não sei se para vocês também vai aparecer, mas ele está reclamando de utilizar o motor de compilação da plataforma .NET para sistema da Apple, no caso iOS e o Mac Catalyst, tá? Não vamos usar ele. Então, apesar de ele ter aqui as dependências indicando que nós temos uma referência dentro do nosso projeto para essas plataformas, não vamos precisar se preocupar com isso. Então, se aparecer essas mensagens de erro, também está aparecendo para mim e não tem nenhum problema. O problema é se você, depois de carregar tudo isso daqui, não aparecer, aliás, fica assim, sem aparecer nenhuma mensagem aqui de notificação que ele não conseguiu terminar de carregar essas bibliotecas, tá? Então, espera um pouquinho, às vezes aí ele aparece um ícone amarelo de alerta, tá? Não é ícone de erro.
Quando eu falo de alerta, é um aviso, ele fica assim com esse triângulo. Só que é bem pequenininho, ele vai ficar aqui do lado desse ícone, ou do Android ou do Windows. É o que nós vamos usar e talvez isso seja um problema. Espera ele terminar de carregar, terminou de carregar, daí a gente vem e faz o teste se o projeto ele consegue ser compilado. Atualmente vamos utilizar o Windows Machine, só para lembrar, a gente teve que fazer aquela configuração de habilitar o modo de desenvolvedor. Isso não está na apostila, isso também não está no site, tá? Beleza? Então, são recomendações que nós estamos usando. Outra coisa, quando você instala, ele vai, na verdade, perdão, quando você executa, ele faz uma instalação desse aplicativo. E aqui ele já está avisando que eu tenho um aplicativo com esse nome. E aqui ele está perguntando se eu quero substituir a instalação antiga que eu tenho, né? Desinstalando tudo que eu já tenho e instalando um novo aplicativo. É exatamente isso que eu quero fazer, tá? Então, voltando ali, ele termina de fazer a instalação e daí ele muda completamente a estrutura aqui do Visual Studio, tá? Então, ele carrega aqui para a gente a nossa visualização dinâmica, que é um preview que a gente tem do aplicativo, e também uma ferramenta de diagnóstico. Ele consegue monitorar ali para a gente, né? Quanto que está sendo consumido de memória RAM, quanto que está consumindo de processador, e se foi clicado, a gente está aguardando alguma interação ali do nosso usuário. Não sei se era isso que era para acontecer, vou clicar aqui para reiniciar, que eu acabei fechando um e abrindo outro. Beleza, agora deu certo. Tá? Então vai aparecer esse carinha aqui. Tá? A gente consegue, inclusive, clicar e interagir ali com ele. Tá bom? Vamos voltar ali na apostila, tá? E daí começa a ser tratado aqui os nossos conceitos, tá? Eu vou deixar ali rodando e daí eu queria apresentar outras coisas aqui para vocês, tá? Então, o que a gente vai estar trabalhando? Nós vamos trabalhar com controles, tá? Esse que vai ser o nosso foco da interface que nós usamos. Esse menuzinho aqui de controles, vocês vão encontrar ali dentro, tá? Quando a gente vem aqui e clica. Só para lembrar, aqui, ler os documentos, vou abrir uma nova guia, e daí a gente vem aqui, visão geral, o que é o .NET MAUI, tá? E daí, aqui nesse menuzinho lateral, tem todo o conteúdo do .NET MAUI. Nós vamos usar a parte de interface do usuário, e daí vai aparecer ali a guia de controles. Aí eu cliquei aqui em visão geral, tá? Beleza? Então, acessando essa sequência de links, tá? Daí a gente vai ter esse tutorialzinho aqui, beleza? Bom, então, o que são os controles, né? São os recursos que nós colocamos na interface do nosso aplicativo, na interface do celular, que o usuário ele vai conseguir interagir, tá? Então, aqui em português ele está dividindo em três formas diferentes e às vezes ele troca o nome, tá? Então, preste bastante atenção. Essa página foi traduzido parte por computador, tradução automática ou inteligência artificial. Por isso que o nome ele fica um pouquinho diferente, tá? Já mostra aqui para vocês que nós temos páginas, layouts e visões. Entretanto, se a gente acessa ali o menuzinho, e agora já nem sei onde está esse menu, está aqui. Onde ele estava aqui? Não, tem aqui também. Aqui, pera. Acessando aqui, tá? Ele vai chamar de páginas, visualizações e formatos, tá? Então, páginas ele tem, no lugar de ter layout são os formatos, e daí, no caso de visões, são visualizações. São os nomes diferentes que ele carrega ali para gente, tá? Então, tome bastante cuidado quando você coloca a tradução utilizando ele em português, tá? Se você quiser utilizar ele em inglês, lá no finalzinho vai ter aqui uma opção de você escolher qual que é o idioma de apresentação. Estamos utilizando o português Brasil. Para facilitar para todo mundo, vou manter esse daqui também, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que falar qual que vai ser o formato da página, como que nós vamos colocar a página do aplicativo. A página do aplicativo é a forma dos menus.
tá? Então, aqui a gente tem alguns tipos de menus diferentes. Apenas uma página estática, que nós chamamos de content page. A gente pode utilizar um menuzinho lateral, que eles chamam de flyout page. A gente pode utilizar um menuzinho de empilhamento, que é o navigation page. Ou a gente pode utilizar abas, que eles chamam de table page, tá? Isso daqui, só para a gente entender um pouquinho melhor, teoricamente vocês já devem ter visto o Doubletree Schools, tá? E aqui nós temos o conceito da responsividade, coisa que vocês viram no semestre passado, que é a forma da disposição do menu que deve aparecer em tamanhos e telas diferentes. É um conceito parecido. Não é a mesma coisa, mas dá para a gente fazer uma analogia, tá? Então, aqui a gente tem um cabeçalho e o rodapé, um menu lateral e uma área lateral. Então, dependendo do nosso layout, se estamos utilizando ali o desktop, fica mais interessante de utilizar ele desse jeito, tá? Se a gente está utilizando o formato de tablet ou no celular, então o layout, a distribuição ali dos componentes fica um pouquinho diferente, tudo bem? Esse é o conceito da página, que na verdade é o arquivo que nós vamos criar. Então, escolhendo qual é o arquivo que vai ser a estrutura do nosso aplicativo, então a gente pode utilizar um layout diferente, que é a distribuição dos componentes dentro ali daquela interface, tá? Então, aqui a gente tem uma sequência, tá? Que nós temos a forma de a gente colocar cada um dos elementos. Eles empilhados, eles com posições absolutas em X e Y, tá? Ou utilizando o grid ou o Flexbox. Ah, professor, você vai falar que o grid, o Flex, é conteúdo que a gente já viu de CSS. Sim, e daí a gente tem até mesmo aqui o conceito, né, dentro do Go Schools, tá? Menus separados, um para grid e outro para Flexbox. E se você quiser interagir um pouco mais e conhecer, tem aqui também o conteúdo, tá? Dentro do próprio Doubletree Schools. Entretanto, não acho que é a melhor forma de vocês aprenderem. Tem um site que ele é um joguinho para você aprender a utilizar os comandos, né, de grid, que é esse daqui, o CSS Grid Garden, que ele trabalha de uma maneira mais dinâmica, né? Que aqui nós temos uma animaçãozinha, onde a gente tem uma corrente de água e uma plantação. E para que a gente possa ir para a próxima fase, a gente tem que utilizar um comando para orientar que essa água, né, ela deve estar regando ali aquela plantação. Então, para isso, a gente tem aqui um comandinho e uma indicação do que deve ser feito. E no caso, nós estamos personalizando, né, a declaração ali para a própria água, tá? Então, essa água, para que ela venha ficar aqui nessa posição, a gente tem que utilizar essa expressão, grid column start 3, tá? Sim, eu fiz errado. E o que que aconteceu? Ele foi para a nossa quinta posição, tá? E daí ele só vai habilitar o botãozinho Next quando a gente coloca a expressão que atende exatamente os critérios ali da solução desse desafio, tá? Então, são 28 desafios diferentes para vocês aprenderem, tá? Bem interessante. Caso vocês achem que isso daqui, ah, não, é muita brincadeira, muito jogo, eu sou mais profissional, sou adulto, me respeite. Então, te respeitando também, nós também temos aqui um outro tutorial que é o guia completo de grid para CSS, que é desse site que eu acho muito interessante, que é o CSS Tricks, tá? Ele tem muitos tutoriais para você conseguir extrair a melhor forma de utilizar conceitos de CSS para diversos tipos de resultados diferentes, tá? Então, aqui nós temos o tal do grid, né? E tem aqui toda a definição, tem até algumas ilustrações e também umas formas de você interagir, explicando o que que ele faz e tal, né? Para cada parte da declaração do grid. E a mesma coisa também tem do próprio Flexbox. Tem o Flexbox já lá no site do Doubletree Schools. Tem um outro jogo que é chamado de flexboxfrog.com, que também vai fazer a mesma coisa. No caso aqui a gente tem uma lagoa e o sapinho que ele tem que estar ali em cima da folha da mesma cor dele, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque em exercícios, né, mais avançados, teremos cores diferentes, tudo bem? Então, daí para fazer isso daí,
ele tem também aqui uma propriedade, só que daí ele está trabalhando mais no caso do layout que está sendo construído, que daí essa lagoa a gente vai utilizar uma outra propriedade, que é o Justify Content Engine, e daí o nosso sapinho ele vai lá no final, tá? E daí você pode avançar. E também tem aqui a parte, né, do nosso guia de Flexbox, tá? Um guia completo que vai ter tudo mais um pouco aqui, tá bom? Beleza? Certo. Então, dito isso, a gente já tem algumas coisinhas que a gente já consegue alinhar aqui. Então, a partir de a gente já escolher qual é o modelo do arquivo que nós vamos construir e depois como que a gente vai utilizar também a distribuição dos componentes, falta estudar quais são esses componentes. Dos componentes, eu faço um paralelo lá com o Bootstrap, tá? Então, no Bootstrap, perdão, o Bootstrap ele é um framework de CSS e JavaScript para responsividade de site. É um framework gratuito e o mais popular que existe no mercado. Apesar disso, no semestre passado, vocês aprenderam apenas o W3 CSS. Esse daqui é um pouco mais avançado, porque aquele lá ele utiliza apenas CSS. Esse aqui ele utiliza CSS e JavaScript. E aqui vocês vão aprender, né, diversos tipos de componentes que vocês podem utilizar, tá? Beleza? Modal, tem muita coisa muito bacana. Isso daqui é uma modal, tá? Um cartãozinho, muita coisa aqui, e são formas de declarar, né, para ele trazer esse resultado. É a mesma coisa que nós temos em relação aos nossos controles. Então, nós temos dos nossos controles, né, que ele está chamando aqui de visões, que são as views, nós temos todas essas tags que são componentes que nós fazemos declaração. Existem duas formas de fazer a declaração: a declaração estática e a declaração dinâmica. A declaração estática é o arquivo XML. Nós também podemos construir em forma dinâmica, que seria com código C Sharp, que é a linguagem que a gente tem do nosso code behind, tá? Então, na hora que a gente for utilizar a interface, a gente vai deixar apenas um arquivo responsável para isso. Na hora que a gente for utilizar a lógica, a gente vai deixar outro arquivo responsável para isso. Só para lembrar, esse daqui é muito mais poderoso que esse. Então, nesse daqui, a gente consegue fazer coisas além do que esse. E tudo que esse daqui faz, tá? Então, para quem não entendeu, vamos lá. No nosso código, a gente vai trabalhar com o arquivo main.page, tá? O arquivo main.page, ele tem duas partes. Ele tem um arquivo XML, e se a gente voltar aqui nele, ele tem também alguma coisa dentro dele. Esse triângulo indica que a gente tem algum conteúdo que a gente pode expandir. Então, quando a gente expande, ele vai aparecer exatamente o mesmo arquivo, mais uma extensão que é o CS do C Sharp, tá? E daí a gente vai ver aqui o código, tá? Que é um código orientado a objeto, um código baseado também na linguagem C, que nem a linguagem Java que vocês aprenderam. E isso daqui permite com que a gente consiga fazer tudo e muito mais que esse código também faz. Beleza? Então, para a gente poder começar aqui o nosso conteúdo, tá? Dentro da nossa apostila, a gente vai ver elemento label, elemento entry e elemento button. Atualmente, apenas três componentes. Ah, professor, mas você acabou de falar ali das páginas e de layout. Não vamos mudar nem a página e nem o layout. O que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar da página que nós já estamos utilizando, o main page. Não muda. De layout, aqui ele está utilizando um scroll view e um vertical stack layout. Professor, então, para que que serve esse negócio? É mais fácil você vir aqui e ver o que que ele faz. No caso do nosso vertical stack layout. Esse daqui é o stack layout, tá? A gente tem aqui o vertical stack layout, tá? Então, o vertical stack layout, só para lembrar, layout, né? Só fazer a leitura da direita para a esquerda. Layout é a distribuição dos nossos elementos. E stack é empilhamento. Então, a gente vai colocar diversos elementos. Nós podemos ordenar eles tanto na vertical como na horizontal. Então, atualmente, nós estamos colocando um componente que ele ocupa toda a lateral, né? Toda a largura ali do celular ou do aplicativo, e colocando um debaixo do outro. Ah, professor, eu queria colocar um do lado do outro. Então, em um trecho, você vai ter que colocar um vertical, perdão, um horizontal stack layout, tá?
Também é possível você colocar um stack layout sem precisar declarar que ele é horizontal ou vertical. E depois você indica qual que é a orientação dele, tá? Então, aqui do nosso stack layout, nós temos a opção, tá? Também de fazer um stack layout e colocar qual que é a orientação dele, tá? Beleza? Então, com esses três, e além disso, também as propriedades que nós podemos colocar, propriedade é o mesmo conceito que vocês têm de propriedade de HTML. São variáveis que nós temos dentro da tag. Aqui, por exemplo, nós temos a variável padding, a variável space, que são variáveis que estão sendo declaradas nesse vertical stack layout, tá bom? Beleza? Então, nós temos propriedade text, text color, font family, font size, que são tudo cognatos que vocês aprenderam do CSS. Tá bom? Beleza? Então, aqui a gente vai apagar e a gente só vai manter. Aqui começa a declaração com content page. Nós precisamos do encerramento também. Da mesma forma que vocês aprenderam do HTML. Depois no scroll view e um vertical step layout ali dentro dele. A única coisa que a gente vai deixar aqui, né, é apenas a imagem do carrinho, que é a tag image, beleza? Então, a gente vai lá, note como que está o aplicativo aqui, a gente pega toda essa label, até esse vertical stack layout, e apaga. Então, nosso aplicativo também some. A partir daí, então, a gente vai fazer a declaração, tá, de entry e depois label em cima das entries, tá? Então, vou fazer isso daqui rapidinho, tá? Vamos lá? Ah, recomendação. Coloque do lado o Visual Studio e do outro lado o código para você escrever, tá? Aqui, só para ficar um pouco mais fácil, eu vou interromper a nossa execução. Então, vou vir aqui em depurar e parar a depuração. Aí ele fecha o aplicativo e fica mostrando ali o código. Vou tirar esse gerenciador de soluções, só desafixar ele, que daí ele fica essa barrinha, é só clicar nele de novo que ele volta. Se quiser fixar, é só clicar aqui de novo, tá? E eu vou tirar um pouquinho desse zoom para poder escrever ali o entry e a label. Repetindo, a gente já tinha visto esse conceito em outra aula. Ctrl+C, Ctrl+V, só se dê direito de código que você já escreveu, tá? Então, vamos lá. Isso daqui vai ficar depois ali da nossa imagem, tá? O resultado final vai ser esse. Então, é aqui, entre o image, né? Depois da declaração do image e antes ali do vertical stack layout, tá? Beleza? Acabei fazendo um negócio que eu não deveria, tá? Se você está navegando aqui, você quer que o cursor ele vai ali no final, tá? É só apertar Tab, tá? Deixa eu voltar aqui. Era Tab? Não, acho que é End. E aqui eu vou voltar um pouquinho, um Shift Tab, tá? Para daí a gente poder escrever o código. Então, a gente abre a tag Entry, abrir a tag, que é o símbolo menor, e a gente vai colocar, sim, Entry, tá? E aqui eu vou colocar barra, beleza? Então, aqui a gente tem uma declaração chamada xname. Já vou explicar o que que ele significa. Aqui em cima, a gente tem, né, um content page, tá? É como se fosse uma tag, só que ela não vem do dicionário de HTML. Então, ele vem de outro namespace, tá? É o namespace lá da Microsoft, né? No caso desse .NET. Beleza? E ele também está utilizando um outro namespace, né? E ele está dando um apelido de X, tá? Então, aqui ele está até mostrando um endereço de como que a gente vai poder respeitar as tags que serão declaradas dentro desse X. E o que é esse X? Esse X ele vai representar para a gente uma classe de orientação objeto que ela está em um outro arquivo. É esse carinha aqui, tá? Então, tudo que a gente for fazer de declaração de classe, ele deve aparecer aqui, tá? Então, aqui nós temos como se fosse uma variável dentro, né, da nossa classe, tá? Então, essa variável, nós precisamos dar um nome para ela, tá? Que vai ser a nossa caixinha de texto. Essa caixinha de texto, por padrão, a gente coloca um prefixo para falar qual que é o tipo, né, de valor que nós vamos colocar. Isso daqui vai servir para uma caixa de texto. Então, nosso prefixo vai ser a abreviação desse texto, desse text, que é o TXT.
eu entendo que muitos vão querer colocar como prefixo ENT, porque o nome da tag é Entry. E esse pensamento está correto, tá? Mas aqui a gente vai seguir exatamente a abordagem da apostila. TXT, underline, etanol. Beleza? Então, a gente está criando uma variável lá chamada etanol. Beleza? Ó, vou fazer o seguinte. Vou salvar aqui e vou voltar ali no nosso XML. Aqui a gente tem uma diferença, tá? A gente tem qual que é o recurso que nós estamos utilizando, tá? Então, aqui eu tenho uma declaração de tags e aqui eu tenho uma declaração do nosso arquivo em C Sharp. Então, esse arquivo C Sharp, ele traz simplesmente uma classe, tá? Chamada main page, que é esse carinha aqui, tá? Então, ele começa a partir do abre-chave dele. E dentro do abre-chave dele, a gente tem aqui a declaração de variáveis. Note, eu tenho uma variável chamada int count, que está aqui certinho, e uma outra txt etanol. E até o momento eu não tenho nenhuma declaração de txt etanol. Aonde que apareceu? Na hora que a gente colocou esse carinha aqui, tá? Beleza? Olha lá, mudou o nome. Então, a declaração daqui se torna a variável lá. E daí vai ficar mais fácil de a gente conseguir manipular a nossa interface. Porque eu preciso ler o que o usuário digitou. Tá bom? E daí a gente vai utilizar o placeholder, que é o mesmo conceito do nosso HTML, tá? Placeholder, tá? E daí a gente vai colocar ali um cifrão. O valor, né, que vai ser para o nosso valor monetário, né, que vai representar ali. Tudo bem? Beleza? Eu preciso de outro. Um vai ser o etanol e o outro vai ser a gasolina. Então, como que a gente faz para duplicar? Atalho Ctrl D. Ele duplica e vai para a linha de baixo, tá? Aqui, para ficar mais fácil, tá? Eu vou dar dois cliques, que ele seleciona ali o nosso termo, e eu vou substituir por txt gasolina, underline gasolina, tá? Colocar ali uma quebra de linha, e depois a gente vai fazer ali a label, tá? Então, label, beleza? Encerra ali a label. Se eu encerro a label, então ele aparece ali duplicado a encerração ali da label. Aqui, o nosso encerrar, ele geralmente vai ser a barra, que daí ele encerra ali a nossa declaração da nossa tag, tá? E daí a gente vai colocar um text que vai ser preço do etanol e preço da gasolina. Ah, sim. Como que eu faço para mover a linha? Eu estou utilizando ainda o teclado, tá? Beleza? Eu seguro o Alt e aperto para baixo, beleza? Só que eu faço isso sem soltar o Alt, beleza? De novo, dá dois cliques no etanol, substitui por gasolina. Ok? Beleza? Por último, e não menos importante, daí a gente vai colocar um botãozinho qual compensa mais, que vai ficar depois do nosso enter. E aqui a gente vai utilizar a propriedade text também, qual compensa mais. Ok? Vou encerrar aqui. E logo em seguida a gente vai colocar um evento. Então, para colocar o evento, a gente vai fazer assim. Aqui ele já está até sugerindo para a gente que a gente vai utilizar um evento chamado Clicked. Evento é uma ação que o usuário faz. O ícone dele é diferente. Propriedade é essa chavinha de boca, evento é esse raio, tá? Então, na hora que a gente começa a digitar Clicked, ele aparece ali sugestão, eu vou apertar Tab do teclado que ele completa ali para mim. E aqui ele vai mostrar para a gente que ele tem uma opção que é criar um novo manipulador de eventos. É isso que a gente vai selecionar. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai criar um código para esse evento, para esse componente. Esse componente a gente não deu nome. Os dois entries, a gente tem TXT, etanol, TXT gasolina. Se a gente tivesse colocado, ia ficar TXT, etanol, clicked,
TXT gasolina clique, tá? E aqui a gente não vai fazer isso. Como a gente não nomeou, ele vai utilizar o nome genérico dele. O nome genérico dele é button. Então vai ficar button clique. Eu dei dois cliques aqui e ele criou o código aqui embaixo também. Beleza? Aqui ele está dando problema porque eu tirei o botãozinho que a gente tem lá, tá? Então, eu vou apagar esse trecho de código também, beleza? E a partir daqui, a gente encerra o nosso código e a gente vai para a parte é, do nosso código de manipulador de evento, tá? Ele pede primeiro para a gente colocar um display alert, né? Depois a gente faz isso. E ele tem um bloco de tratamento de exceção. Então, a exceção, a gente vai calcular o valor que foi digitado, né, para verificar se a gasolina está compensando mais do que o etanol ou o contrário. Aqui, pode ser que o usuário ele não tenha colocado um valor, né, que ele corresponda a um número, para daí a gente pegar esse texto, converter para número e conseguir fazer o cálculo. Então, esse erro não é responsabilidade do programador. Esse erro é de responsabilidade de outros. É isso que nós chamamos de exceção. Não faz parte do nosso compromisso, da nossa obrigação. A nossa obrigação é que o aplicativo ele funcione. A gente vai fazer isso. Só que, para ele funcionar, precisa também da colaboração da parte do usuário, tá? Então, por isso que a gente vai utilizar o bloco try, que ele vai tentar fazer a execução ali do código. Caso ele não consiga, ele vai capturar qual foi essa exceção. E, por fim, a gente pode ter um bloco opcional para finalizar todas as capturas possíveis daqueles tipos de erro, tá? Aqui a gente vai utilizar para exibir mensagem um display alert, tá? E aqui a gente vai fazer o uso. Aqui tem um chave a mais, a gente não vai usar ele. Nós vamos então utilizar o conceito da conversão com a biblioteca chamada convert. Então, aqui a gente vai utilizar convert com C maiúsculo e daí a gente vai utilizar ali a conversão para double, o que foi digitado na caixa de texto. Isso nós vamos armazenar dentro da variável etanol e também na gasolina, tá bom? E daí a gente vai ter uma mensagem e a gente pode personalizar essa mensagem, tá? E daí a gente vai fazer uma expressãozinha com bloco condicional if, e ele também tem um else, tá? E daí a gente vai colocar esse display alert com a nossa mensagem, tá bom? Então vamos lá, vamos à obra, tá? Então vamos lá, começando com o bloco try. Ah, professor, apareceu um negocinho aqui try. Manda ver, pode clicar, utilizar ele, tá? E para a gente ativar, a gente aperta Tab. E daí ele completa ali para a gente, tá? Esse bloco de try, ele vai fazer, então, a captura de uma exceção que a gente vai dar um nome de EX. Deveria ser variável E. Entretanto, aqui a gente já tem um E que significa esse event args, que faz parte da declaração do nosso evento button clicked. Então, a gente tem um outro carinha ali, tá? Esse aqui vai ser mais fácil. Aqui nós podemos ter várias exceções, né? Se o valor está vazio, se ele não é número, na verdade são só essas duas exceções. E daí, com essa exceção, a gente pode verificar exceções diferentes, daí até mesmo um finally para eles. Para ficar mais claro, a gente vai exibir a mensagem com o display alert, que tipo, né, de exceção foi gerada, tá? Display alert, ops, e aqui ex.message. Pessoal, na hora que a gente fez o comandinho, vou até voltar aqui e refazer ele. Ó, display. Então, ele aparece ali a opção do display. Na hora que eu aperto o tab e aperto abre parênteses, ele aparece uma dica de ferramenta que ele vai precisar de três variáveis. São três strings. String é texto, tá? Então, a gente tem aqui title, message e cancel. Então, ele vai aparecer como se fosse aquele modal que eu tinha mostrado ali para vocês. Ó, então, ele vai aparecer essa mensagem, né, que é o título, uma mensagem interna e o botãozinho. Ele vai aparecer só um botão no momento, que é o botão de cancelar, que ele é só um alerta, ele não vai confirmar nada, tá?
beleza? Então, vamos lá. Então, o primeiro, entre aspas, que é o nosso delimitador, somente esse delimitador, tá? Tem um delimitador com formatação, mas aí é outra coisa, que daí a gente muda aqui com outra coisa, praticamente. Esse daqui é de Python, se não me engano. E daí a gente vai colocar mensagem ops, tá? O segundo que a gente vai colocar aqui vai ser a nossa mensagem, que daí não tem aspas. É a mensagem que é a mensagem da exceção. ex.message. Aqui, o símbolo que a gente vai utilizar vai ser a concatenação com mais, que nem de JavaScript. Mas, no momento, a gente não está usando isso, tá? E a próxima variável é o cancelar. Atualmente, eu vou colocar apenas como OK. Beleza? Vou voltar lá na apostila. Ele está chamando ali de fechar, mas eu vou deixar assim, tá? Aqui a gente vai utilizar dentro do nosso try a variável double. A gente pode até fazer assim, double etanol, ponto e vírgula. Depois, etanol igual convert, ponto, to double, abre parênteses. TXT, na hora que você começa a digitar, no meu caso, o GitHub Copilot ele já está aparecendo aqui, né? Então, ele vai ter uma sugestão aqui para preencher o código e também essa caixinha de sugestão. Se você seleciona a caixinha de sugestão, ele completa o código ali para você. Se você utiliza o GitHub Copilot, tá? Aí ele coloca a expressão inteira, tá? E você pode utilizar para ele completar como tab, beleza? Então, aqui nós estamos fazendo duas coisas diferentes. Declarar variável e aqui atribuir valor, beleza? Comentário para a gente vai ser o barra barra, tá? E a gente tem uma declaração atributiva, tá? E aqui a gente pode até fazer um pouquinho diferente, que é com a declaração da variável do tipo var, que vai ser gasolina, e aqui eu vou colocar convert, ponto to double, txt, perdão, gasolina, ponto text, para finalizar, ponto vírgula. Eu coloquei dois txt etanol, acho que sim, né? Então, txt gasolina, tá certo? Eu acho que eu precisava salvar. Hum, txt gasolina, txt gasolina. Ah, sim, ele não está deixando eu fazer isso porque eu estou fazendo a declaração aqui com o var, com o double permit. Sumiu. Não, deu certo agora. Beleza, deixa quieto. Tá, então, a gente tem essa outra forma de fazer a declaração, que já é atribuindo, e uma declaração também genérica, tá? Beleza? Então, aqui a gente vai ter um resultado. Aliás, ele não está fazendo com resultado, ele está fazendo um cálculo ali direto, uma expressão, tá, de comparação, que daí, para quem não sabe, a, a gasolina, ela vai ter, digamos, o mesmo rendimento que o etanol. Só que o etanol, ele, por queimar um pouco mais, ele acaba consumindo mais o volume dele em relação à gasolina. Então, o quanto que o carro ele tem de rendimento, ele acaba consumindo um pouco mais de etanol do que gasolina para ele ter para ele poder andar, né? Geralmente esse valor ele fica em torno aí de 70%. Cada veículo, ele, quando é o veículo flex, né? Cada veículo ele tem ali no manual do veículo, quando você compra ele, que daí ele fala qual que é o rendimento. Só que isso vai mudando com o passar do tempo quando você começa a usar o seu veículo, tá? Então, não se apegue muito, mas é uma boa forma de a gente utilizar, tá? Então, vou colocar, se o etanol, ele é menor do que gasolina vezes 0,7.
E por isso, então, daí a gente vai criar aqui uma outra mensagem. Ele está chamando de MSG? MSG. E aqui a nossa mensagem vai ser: o etanol está compensando. Duplica a linha, Ctrl D, coloca ela para baixo. Depois o nosso bloco de else. E aqui coloco a gasolina que está compensando. Aqui embaixo, então, a gente vai colocar também um display alert, MSV. Beleza? Vamos ver? Vou colocar o valor redondo, tá, pessoal? Então, se os dois estiverem o mesmo preço, tá? Se tiver R$ 6 o etanol e R$ 6 a gasolina. É a gasolina que compensa mais, porque você vai ter que colocar mais etanol para poder correr a mesma coisa que a gasolina, tá? Agora, se o etanol ele estiver bem mais barato, aí ele compensa, tá bom? Ok? Então, por enquanto, só estou fazendo aqui o teste com o valor inteiro, tá? Mas você pode também colocar com ponto, tá? Para representar ali, ok? Aí já deu uma diferencinha. Ótimo. Beleza? Então, aqui ele não tem o exercício você no comando. O você no comando é o exercício, tá? O você no comando, você só vai colocar ali mais duas variáveis para apresentar ali na mensagem, que são dois entries. Um que vai ser a marca do veículo e outro que vai ser o modelo do veículo. O importante aqui é, na hora de você apresentar, você explicar o que está sendo feito ali no código, como que você está recuperando o que o usuário digitou na marca, no modelo, que no caso a gente não vai precisar de conversão, e aqui a gente pode, então, receber como um texto, tá? Então, só para a gente entender esse conceito, vou fazer aqui um pouquinho diferente, tá? Essa declaração ali do etanol. Então, eu vou ter uma string texto, tá? Que ela vai ser o txt etanol.text, tá? E daí eu posso converter esse texto para ser o tal do etanol. Então, se eu quero só receber qual é a mensagem que foi digitada, a gente declara como string de texto e daí a gente recebe o texto que está ali na caixinha do que foi declarado, tá bom? Beleza? Isso daqui não vai alterar muito a estrutura do resultado que está apresentando, mas vai ajudar vocês a fazer aqui a atividade do fichário. Tá bom? Beleza, pessoal? Tá? A proposta aqui é que você faça a gravação, tá? Você pode fazer nesse formato vertical, instagramável, né, de mídia social, para o TikTok, o Instagram, ou então colocar ele no YouTube, tá? Você pode até mesmo colocar lá no seu OneDrive que você tem direito por causa da sua conta da ETEC, beleza? Pessoal, a proposta é que vocês comecem a fazer o registro e gravação. Quem não gosta de utilizar a própria voz, pode colocar então um texto ali na gravação com edição de vídeo, ou então pode utilizar narrador com inteligência artificial do que está sendo apresentado, beleza? Só não pode não enviar o vídeo, né? Não, não vamos aceitar a apresentação de PowerPoint, PDF ou documento do Word, tá? Tem que ser um vídeo, esse vídeo tem que estar público. Se você está utilizando, né, a edição ali do vídeo, tem como você colocar um vídeo apenas para quem tiver o link. Ele não vai ser listado no seu canal, tá? Mas daí quem tiver acesso ali ao link vai conseguir ver. Pode ser essa opção também, tá? Beleza? Ok?
e daí esse vai ser o objetivo que a gente tem, tá? Do nosso fichário da Agenda 10. Beleza? Pessoal, essa agenda, ela encerra na segunda-feira e ela vai fazer parte do último grupo que vai ter recuperação, tá bom? Então, quando aparecer a próxima recuperação, que vai ser no próximo mês, então vai aparecer e de novo vai ser essa mesma atividade. Então, daqui até o final, a gente só vai ter a apresentação nesse formato de gravação e também nós vamos ter também alguns simulados, beleza? E vai ser assim até o final do semestre, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês estejam com dúvida, entre em contato, tá? Manda mensagem no Correio Tech ou participe lá do fórum, tá? Somente os meus colegas que estão aqui participando do Encontro Síncrono que têm participado lá do fórum. Esse fórum deveria ser mais ativo. E eu sei que vocês usam o fórum também para as atividades de PTCC, tá? Então, também use lá comigo. Então, queria agradecer ao André, o Helder e o Rodrigo que participaram aqui desse encontro 5, tá bom? Pessoal, nas próximas agendas, eu gostaria de propor outras atividades no lugar de ser apenas a atividade que a gente tem de fichário, tá? Então, se você quer participar, venha participar também do encontro síncrono. Não tenho certeza se esse encontro síncrono continuará nas quinta-feiras à noite. Amanhã, provavelmente, venha uma atualização do meu horário presencial na ETEC e pode ser que eu não tenha mais disponibilidade da quinta-feira à noite. Por isso que eu demoro tanto de passar o link para vocês, porque do meu horário eu não faço atendimento nem na terça e nem na quarta. Essa semana eu tenho atendimento na segunda-feira, só que daí a gente tinha um dia não letivo. Então, por isso que eu só pude fazer isso, entregar, falar o horário para vocês na quinta-feira de manhã. A atualização do horário, ele sai na sexta-feira à noite, que é depois do horário meu de atendimento do EAD, tá bom? Pessoal, obrigado pela compreensão, obrigado pela participação e nos vemos no nosso próximo encontro da Agenda 11. Até mais, pessoal.